Existiam duas rádios na cidade. Uma, o dono era ligado à Arena, o outro era do MDB. Meu pai era sócio de uma das rádios, obviamente de oposição. Então tinha um programa na hora do almoço, da rádio que era da Arena, que chamava Opiniões de Paulo Heitor Fernandes. Eu nunca esqueço isso, porque na hora do almoço todo mundo ficava em silêncio para ouvir ele falando. E era super defendendo a ditadura, né? E a outra rádio era o contrário. Então tinha uma coisa muito legal dessa disputa política através da rádio também, né? Então era muito vivo e muito interessante. Eu lembro quando o Brasil ganhou a Copa de 70, o meu pai tinha assumido a prefeitura e ele foi com aqueles. Como era o nome daquele carro? Aqueles preto com a bandeira do Brasil. Aí a gente foi na prefeitura para comemorar. Eu lembro que chovia muito e a banda do Exército estava tocando lá. Essa questão do Exército também é muito interessante porque eles levavam todo ano as crianças fazer colônia de férias no Exército. E a gente achava lindo, né? Toda aquela organização, toda aquela coisa, olha como eles são bonzinhos, né? Então tinha todo esse lado, assim, porque a gente fala muito hoje sobre a ditadura, sobre a censura, etc., mas às vezes esquece o quanto isso era, eles lidavam com isso de uma forma também muito subliminar, né? Tipo essa questão da colônia de férias. Na escola a gente tinha aula de OSPB, que era Organização Social e Política Brasileira, outra matéria chamada Moral e Cívica, então você pode imaginar o que a gente, a lavagem cerebral que foi feita numa geração inteira. Pouquíssimas aulas de história. Então, olha, foi um trabalho muito bem feito, assim, no sentido, lógico, não muito bom, né, que eles fizeram. E eu vivi muito isso. Teria tudo para ser absolutamente alienada. Eu acho que só escapei por causa do meu pai, né? Então, meus pais eram super brisolistas e super fãs do Jango, né? Obviamente por serem gaúchos. Então era isso, eles achavam absurda a ditadura militar, eles achavam que defendiam o Brizola porque ele defendia a reforma agrária, essa questão, né, de ter mais justiça social e de ter mais liberdade, mais democracia. A gente conversava muito sobre isso em casa, sempre foi muito aberto isso. E ele era um pequeno empresário e político, e por ser da oposição, ele sofreu bastante represália, sabe? Porque ele tinha um certo pensamento mais avançado para uma cidade pequena, né? Então, outra coisa, o meu dentista era o prefeito, que meu pai era o vice. E eu ia lá no dentista para consultar, e ele estava sempre falando sobre política com os correligionários dele, né? Então eu falava, pô, mas nem na hora de ir no dentista meio que essa coisa escapava. Eu lembro muito disso. O cara mal olhava os meus dentes. Estava o tempo inteiro falando, né, discutindo e brigando por essa questão política. Então é muito engraçado, porque a minha vida inteira, a minha infância foi muito impregnada por isso, né? Teve uma outra história interessante. Não sei se todo ano, mas tinha sempre Festa Nacional da Soja na cidade. E, e é assim até hoje, é uma festa muito conhecida. E o Geisel foi para. Não, o Geisel foi. O Geisel? Foi para lá. E os professores queriam que a gente fosse com bandeirinha para lá receber ele. E a gente teve um grupo totalmente contra, né, que queria protestar. A gente, nessa época, eu já era maior, acho que era adolescente, não lembro exatamente a minha idade, mas eu lembro que tinha fotos com ele. Como meu pai era empresário, tem uma foto do meu pai dando uma mão para ele, acho que saiu no jornal na cidade. Eu fiquei nada, tipo, como que você dá mão para esse cara, sabe? Bom, enfim, 7 de setembro, eu lembro que a gente fez uma manifestação na escola também, porque a gente não queria desfilar, que a gente questionava por que a gente tem que desfilar na Semana da Pátria se tem ditadura, enfim, essas coisas, né? Então, assim, o tempo inteiro tinha alguma coisa, e a gente sempre ia final de semana, que essa cidade que eu morava era próximo ao Rio Uruguai, que é a fronteira com a Argentina, né, que você atravessa o rio e é para lá. E sempre o meu pai falava, olha, vamos sair daí, vamos para casa, porque tinha muito tiroteio da polícia argentina, porque ali era uma rota de fuga dos exilados brasileiros e argentinos. Então a gente também tinha sempre essa coisa de ficar atenta para meio escapar desses tiroteios por causa dessa fronteira ali que tinha essa passagem dos exilados, né?
Então, isso também era uma história que sempre eu ficava pensando, nossa, mas o que é exilado? O que é isso, né? Meu pai contava. E outra coisa, que tem uma imagem que eu lembro muito, que já é mais tarde também, mas quando o Jango foi enterrado, em cima do caixão dele tinha uma bandeira escrito anistia. E eu lembro, foi capa, eu acho, da Manchete ou da revista Cruzeiro. E eu perguntei para o meu pai, pai, o que é anistia? Porque foi a primeira vez que eu li essa palavra, né? Daí ele me explicou que era, que o Jango era um exilado político, que tinha voltado morto ao Brasil. Então, enfim. Bom, tem muitas histórias, mas teve uma vez no ensino médio, já na escola, que teve uma greve da Uni. E eu falei na escola, pô, mas se eles estão em greve, os estudantes da Uni, a gente deveria parar aqui na escola também para fazer um debate sobre isso. Aí foi muito legal que os professores e a direção da escola concordou, daí eles cancelaram a aula naquele dia e a gente foi discutir sobre isso, né? É.